Ela passou por uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo, foi perita contábil judicial do Tribunal de Justiça do Ceará e descobriu que a estética é também uma área de números. Társila Campelo é mãe, especialista em finanças para clínicas e criadora do método CEO da Hoff, e hoje é nossa convidada para o Clinitalks que começa agora. Társila, primeiro de tudo quero te agradecer pelo teu tempo, por ter reservado esses minutinhos para a gente bater um papo aqui, conversar sobre gestão e estética, crescimento de negócios da área da saúde. Eu sei que tem uma trajetória gigante aí nas multinacionais de auditoria, a gente quer saber um pouquinho mais dessa história também, mas para a gente começar, né, bater esse papo e falar um pouquinho da tua trajetória, para quem não te conhece, para quem não conhece o teu trabalho, fala um pouquinho da Társila, né, não só do CNPJ, como a gente costuma falar sempre do trabalho, mas também do CPF, um pouquinho da tua trajetória até aqui. Perfeito. A Tássila, ela é formada em ciências contábeis, eu sou contadora, tenho especialização em gestão tributária, tá. Comecei na área da auditoria, não era o meu sonho, mas entrei lá, né, e não me arrependo, amei. Tive, assim, uma trajetória muito grande, passei por diversos tipos de empresa, diversos portes de empresas, diversas áreas, e a maternidade me trouxe para fora da auditoria, né. Sim, tem que ter uma demanda grande de viagem e não era o que eu queria ali naquele momento, apesar de gostar bastante. Então veio aí a oportunidade de seguir o meu próprio caminho. Trabalhei como controller também em uma grande empresa, onde me abriu muita mente com relação à gestão, a necessidade ali de controles, de processos também. Depois eu segui mais minha carreira de uma forma consultiva, né, trabalhei, com consultorias independentes, sou perita do Tribunal de Justiça também daqui do Ceará, então tenho já uma carteirazinha grande de serviços, de trabalhos, de clientes, diversas áreas, até eu me encontrar ali na estética, em cair ali clínicas, né. Legal, legal demais. Eu acho que o pessoal, talvez assim, que não esteja familiarizado com esse mercado de auditoria, não tem noção do tamanho desse negócio, né. E você trabalhou numa das Big 4 e das grandes Sim, empresas de consultoria global, global. que é a KPMG, né. Sim. Eh, e desse, né, diversos setores, pelo que eu entendi, imobiliário, né, setor de, enfim, qual é a carga que você traz? Porque, assim, são 2 mundos totalmente diferentes. Num você tem uma hierarquia totalmente verticalizada, muitos tomadores de decisão, muitos setores, aprovação de orçamento, e aí você chega, né, depois dessa trajetória, maternidade, vou reservar um pouquinho mais de tempo para mim, para a família, vou começar a dar consultoria para negócios numa escala um pouco menor, mas qual é que é a carga de conhecimento que você traz desse mundo gigante que é o mundo de consultoria? A auditoria ela veio para assim, me lapidar. Total, total. Até digo que a faculdade para mim foi ali a forma de eu tirar ali o certificado, o diploma. Mas a experiência, o aprendizado ali desde o início, desde a base de como funciona uma empresa, dos controles necessários, porque antes da gente auditar, a gente tem que saber como os controles funcionam, a gente tem que saber se eles existem, se eles são efetivos. Então, assim, toda uma parte ali dentro da empresa a gente acaba conhecendo, a gente acaba trabalhando. E vem sim a questão do processo, como eu comecei bem mais embaixo, comecei como trainee lá, então a parte de experiência de planilhas, de testar controle, de fazer movimentação, de preparar com diversos documentos, contratos, então tudo isso aí foi me lapidando, até para a gente ir aprendendo, saber como funciona a parte de leis também, né, para a gente poder chegar onde a gente chegou e ter uma visão mais direcionada. Sim, quando eu entro dentro de uma clínica, então a minha visão ela não é somente financeira, ela não é somente contábil e fiscal que fala, porque eu entendo de todos os parâmetros que estão ali por trás, entendeu? De toda a necessidade, da necessidade de um controle sim, da necessidade de uma gestão de sistemas, da necessidade assim como um todo para ela crescer, não somente o âmbito imposto, não somente o âmbito dinheiro. Até porque a gente sabe que dinheiro, que faturamento, que finanças são produtos de N fatores, de um atendimento bem feito, uma experiência bem entregue, de resultado entregue na maca, de pós-vendas. Então, assim, Sim. quando a gente vem nesse mercado de auditoria,
A gente está literalmente entrando em cada uma dessas caixinhas, entendendo o que tem lá dentro, se aquele número confere, se bate, se está saudável, se não está. Então, trazendo isso para uma escala menor, você entrar com essa visão dentro de uma clínica, você já consegue rapidamente entender quais são os pontos fracos, o que está tirando faturamento e potencial de receita daquele negócio. E deve ter sido um choque grande, né, pelo que eu vi aqui também, você teve uma vontade aí, não sei se foi na infância, na adolescência, de ir para o mercado da saúde, mas você reencontra esse mercado na fase adulta e se depara com essas e esses profissionais, né, acho que um mercado bastante concentrado no gênero feminino, mas tem homens também. Ah, como é que foram as suas primeiras experiências ou a tua primeira experiência entrando de fato em uma clínica, entendendo os gargalos e entendendo um pouquinho mais desse mercado? Pronto. Na minha entrada ali nas clínicas, né, já tinha alguns outros clientes antes, com relação não era da área da saúde, né, e fui me Uhum, apresentando na parte de profissionais da saúde, com médicos independentes, e aí vim identificando a necessidade deles de uhum, entender, não só uma parte fiscal, mas uma parte financeira, de ter uma parte de controle, né, que a gente sabe que não é só apurar um imposto, mas a gente controlar tudo isso que está por detrás, a questão da gestão, a questão da visão, e eu acabei entrando com diversos clientes e entrando mais um e outro, e eu comecei a identificar que eles tinham todos, digamos assim, a uhum, mesma necessidade. Eles tinham uma carência ali de educação financeira, de saber uhum, como funciona a gestão da empresa, no sentido de que eles não estavam preparados para ser donos do próprio negócio. uhum, Eles tinham toda a técnica. Todas elas têm técnicas maravilhosas, mas faltou uma preparação para ser dona do próprio negócio. Então uhum, nenhuma praticamente ali estava numa posição de CEO, estavam numa posição de injetora, mas não de dona do próprio negócio. Então uhum. não fazia divisão financeira, não se fazia a menor ideia de quanto é que estava lucrando, confundia totalmente, faturamento com lucro, que a gente sabe que não é bem o resultado disso. Ou pior, confundir com o próprio caixa, fazia caixa da Sim. empresa um cofre pessoal. Então ficava naquele, tinha um lucro, mas opa, cadê o dinheiro? Empresas gigantes, clínicas grandes faturando 500, 600 mil, mas não sobrava dinheiro. Uhum. Porque não tinha uma visão, porque não tinha um controle. Então, a gente veio assim da necessidade, identifiquei que existia uma necessidade de ajudar essas mulheres, essas doutoras, esses doutores também a entender do próprio negócio, de puxar essas rédeas e de chegar além. Porque não é só sobre ganhar, é sobre controlar e é sobre gastar Uhum. também, que às vezes acaba sendo um tabu quando a gente fala: "Você sabe quanto você gastou?". "Não, não quero", eu digo: "Opa, mas é importante a gente saber para a gente poder definir". O pessoal tem até um certo receio de parar e olhar para os números, Sim, porque eles vão descobrir de fato o tamanho do buraco, né. sempre. Então, enquanto ele está conseguindo tirar o dinheiro para ele manter o estilo de vida, para ele conseguir manter aquele padrão e não está dando algo maior dentro da clínica, ele vai seguir. Mas quando chega alguém de fora, uma terceira parte, alguém que tem autoridade para falar: "Não, você está errando aqui, você está, eh, pesando a mão aqui no caixa, você tá misturando dinheiro, isso não é saudável", parece que dá um estampido, assim, o pessoal acorda para que de fato aquilo é um problema, porque essa questão deles não se enxergarem como empresários é um problema gigante dentro do mercado da saúde, né, a formação deles é totalmente voltada à área clínica, Isso. eles não têm nenhuma disciplina de gestão, de empreendedorismo, de finanças, de marketing para aprender a vender o seu próprio trabalho, e aí vão para o mercado de trabalho achando que, o mundo é uma agulha, uma seringa, uma maca e os pacientes vão chegar e vão se aglomerar e vão fazer fila na porta da clínica. Sim, Quando na verdade é bem o contrário, o mercado está cada vez mais competitivo, sim. a gente está brigando cada vez mais por um lugar ao sol, por uma consolidação de marca, por um desenvolvimento de uma comunidade, e parece que as pessoas não estão entendendo esse movimento que está acontecendo de uma forma muito rápida, né. Como é que é a tua leitura dentro das clínicas dessa transição que nós estamos vivendo no mercado da saúde? Hoje o mercado da principalmente que eu atendo, da estética, da harmonização facial ali, né, ela vem crescendo muito,
Muito, à torto e à direita, de fato, estão cada vez mais competitivos e sim, se você não tiver uma visão de onde você está, para onde você quer chegar, e você trabalhar todos os pilares necessários para uma empresa ali, você acaba perdido. Então tem gente que conseguem aproveitar muito bem essa oportunidade de crescimento, aproveitam tão bem que entram com as mentorias. Então elas conseguem identificar a necessidade ali, que tem cada vez mais profissionais entrando ali na área e trazem essa mentoria de vendas, de técnica, né, para agregar valor, de uma certa forma ali de receita ali dentro da clínica delas, que eu acho isso também muito bacana. Só que a gente deixa de cuidar também da parte onde a gente precisa ali, que é a gestão, que é a financeiro, que é ter uma visão ali de negócio. O que é que eu digo para elas? Eu sempre faço para elas uma analogia de que elas vejam a clínica delas e o negócio dela como um avião, porque simplesmente a harmonização facial, ela se você conseguir se posicionar bem no mercado, você voa. Então a gente trabalha com profissionais que conseguem faturar de 600 a 700 mil dentro de um mês, sozinhas, sem equipe de outras estéticas. Então assim, ela tem uma grande possibilidade dentro do mercado, mas para você crescer, para você se estruturar, você tem que ter toda uma visão. Então é aí que eu digo, vem a analogia do avião, a gente cria uma clínica, não para ele estar em terra, mas para ele decolar. Só que muitas delas 80 a 90% delas só se preocupam com a roupagem ali do avião, se ele está bonito, se ele está todo bem estruturado e se as passagens estão vendidas, que elas começam a correr atrás de vender todas as passagens, estar com a agenda lotada. Mas ninguém faz um plano de voo, ninguém vê se as turbinas estão funcionando, ninguém faz um abastecimento. Então, assim, elas começam a procurar algo por isso quando ele já está voando. Que ele tá lá em cima, e que você começa a ver uma diferença de caixa, que você começa a ver que o caixa não tá fechando, que a tua equipe não tá engajada, que o teu comercial não tá batendo, e aí quando tá aquele volume grande, é que você começa a sentir, e aí que elas começam a procurar. Então, assim, é uma dificuldade grande de entrar nesse trabalho, assim, até mental, ali junto com elas, da mentalidade delas assumirem esse posicionamento. Porque sim, o mercado está crescendo, e quem não se ajustar, e quem não se adaptar, e quem não escolher e não tiver uma direção certa com relação ao seu lado, acaba ficando para trás, né, e é perdendo, além de tempo, dinheiro. Legal. Eu acho que esse case que você mencionou, profissionais com uma estrutura super enxuta, faturando alto e com o faturamento aumentando também, começa esses gargalos, né, ou não entender muito bem o que que é margem, o que que é lucro, o que que é despesa, o que que é custo. Mas existe um mundo, né, existe um mundo onde eu, profissional autônomo, consigo estabelecer autoridade, criar um negócio de alto valor, tendo uma estrutura enxuta. E pra ti, Tarsila, que tá todos os dias no campo de batalha, atendendo outros profissionais, qual é a principal diferença que você nota, assim, entre profissionais que conseguem escalar, conseguem aumentar faturamento, conseguem desenvolver o negócio, mesmo que muitas vezes com algumas ineficiências que você pode chegar lá, apontar, ajustar e ajudar esse profissional, dos profissionais que não conseguem tirar esse avião do chão, não conseguem, nem dar esse primeiro voo, mesmo que com problemas, para sair de 5, 10, 15, 20 mil de faturamento e começar a se estabelecer no mercado. É a mentalidade. É a mentalidade. Muitas falam assim: "Ah, o posicionamento", mas eu acredito que o posicionamento é uma forma da gente expor a nossa mentalidade. E a gente se posiciona como, né, mas a mentalidade ali do gestor, quando ele sai, que ele ultrapassa, que ela deixa de ser uma injetora, uma profissional ali da saúde, e ela se coloca, ela bota a vestimenta ali de CEO do próprio negócio dela, né, que ela está ali à frente, ela começa a enxergar coisas que são necessárias. Então elas começam a ver, digamos, problemas como oportunidades, elas começam a ver coisas que eram chatas, rotineiras, como necessidade, porque senão não cresce. E no momento que a pessoa ainda está ali nessa roupagem de gestora, nessa roupagem ali de profissional da saúde, ela não quer se deparar com um problema, ela não quer fazer uma divisão ali do caixa, ela não quer definir um fluxo para a equipe dela, ela não sabe o que é uma cultura organizacional,
porque ela não tem a mentalidade definida dela. Então, se ela não tem a mentalidade definida dela, ela não consegue expor isso para toda a equipe e adotar a sua cultura organizacional e fazer com que as pessoas que estão trabalhando ali com você tenha muito claro a visão, sua missão e o seu propósito ali dos valores, para você poder chegar onde você quer chegar. Então, assim, o que diferencia? Eu não acredito que seja o faturamento, eu não acredito que seja o comercial, nem a rede social, nem os milhares de seguidores, mas sim a mentalidade. Porque eu tenho, clientes que têm um porte menor e elas conseguem muito bem se organizar e ter um lucro e um caixa muito maior do que clientes que têm o dobro ou o triplo do faturamento. Então, nesse ponto, eu não acredito que seja somente sobre faturar, né. Então por isso que eu volto para a mentalidade, porque o sucesso é quando a gente consegue obter os resultados e a gente ir caminhando para chegar onde a gente quer chegar. Sem dúvida, assim, eu acho que eu sou um leitor assíduo de Napoleon Hill, né, Mastermind pra mim é uma das melhores literaturas de negócio que existem. Existem várias, mas assim, eu sou fã de Napoleon Hill. Napoleon Hill fala que tudo que a mente pode conceber, ela pode atingir. É verdade. Se as pessoas não conseguem entender que elas podem criar uma estrutura que não dependa só delas, que elas podem atingir mais pessoas, aumentar seu faturamento, é muito difícil que elas consigam chegar em um lugar onde elas não conseguem realizar na mente delas que existe. Então, é muito interessante ver esse ponto de vista da mentalidade, porque é a raiz de tudo. É onde eu vou criar o meu plano, onde eu vou desenvolver os meus desejos, onde eu vou entender as minhas limitações para poder montar o meu plano de batalha e disputar um lugar nesse mercado tão concorrido. Mas você acredita que poucas delas têm um plano? Poucas deles começam ali com a direção de onde quer chegar. "Opa, eu estou aqui hoje, amanhã ou daqui a 3 meses eu quero estar ali. O que eu preciso fazer?". Então e poucos estão dispostos a fazer o que precisa fazer para poder chegar lá. Exato. Aí tem outro ponto, mas depois a gente volta para esse tema. E tá, assim, você tá vendo dezenas de negócios aí de camarote, né, assistindo, participando, mentorando, direcionando. Eh, e aí, cara, com certeza devem ter diversas histórias, diversos cenários que você se deparou, assim, sem citar o nome de ninguém, mas quais foram os principais choques que você teve ao lidar, por exemplo, com clínicas em que você chegou lá e as pessoas não tinham o mínimo, assim, o básico para poder fazer uma gestão bem feita, relacionamento. A gente sabe que que as histórias são muitas, mas qual foi a que mais te chocou de chegar e pensar assim: "Poxa vida, esse negócio aqui não tem como a gente fazer o movimento Como sem antes chegou lá, ajustar né? alguns fundamentos". Exato. Foi de uma clínica que tinha um faturamento de quase 700.000, todo uma estrutura muito grande, uma estrutura tinha estrutura de pequenas cirurgias, então era algo Uhum, bem estruturado, era grande mesmo, então era um instituto muito grande, e uhum. ela controlava ainda no caderno. Tácila, ela tinha Jesus amado. sistema? Sim, ela tinha um mega sistema. Ele Uhum. funcionava? Não. Somente entrava lá o quê? O cadastro dos pacientes. Só. Só, simplesmente só. Por que que isso te abalou mais? Porque olha o tamanho dessa estrutura, olha o tamanho do faturamento que você tá ali. Então você contar com ela tinha, em média, nessa época, tinha uns 14, 13 colaboradores, tanto de outros profissionais da saúde, quanto da parte administrativa. 14 colaboradores, um faturamento alto desse jeito. E você lá num caderno, então quando você chegou ali para pedir os dados financeiros para saber, foi: "Não, onde é que tá?". "No caderno, vou te mandar as fotos". Tantas. E aí pior, nem o caderno estava certo, Ah, nem o caderno condizia com o que estava ali. Então quando no momento que eu olhei a conta, que eu olhei o caderno, eu digo: "Tá errado, não bate". As informações não condizem. Equipe desestruturada. Então assim, aí você me pergunta: "Tinha lucro?". Muito pouco, para um faturamento de 600.000 você ter 40, 30 mil reais de lucro é um esforço muito grande, pra você serviço, ter né. somente isso, entendeu. Uhum. Então assim, isso me chocou porque eu sabia que sim, é comum de pequenas empresas ali no começo, você deixar de lado uma formalidade, você deixar de lado um sistema, mas uma estrutura de uma clínica que já está no mercado há mais de 5 anos, dessa situação,
me surpreendeu por poxa, conseguiu chegar ali onde chegou e sem Foi na marra. na marra. Sim, na técnica muito boa, mas eu não digo que É, foi uma forma estratégica para chegar. Isso me sim, surpreendeu sim. bastante. Tem coisa que a gente olha depois que tá feito e fica pensando assim: "Cara, como que as pessoas conseguiram?" Porque até para se enrolar em diversos problemas, a pessoa, muitas vezes a gente está hoje operando aqui com quase 7.000 clínicas, e a gente vê que as pessoas criam todo um entorno para fazer o negócio de uma maneira que não é a melhor. Muitas vezes, se ele fosse fazer o caminho correto, seria muito mais fácil. Com Só que certeza. como ele recebeu essa informação do pai, da mãe, tinha um sócio que administrava, que fazia assim, ele pega, daí muda a recepcionista, vem a recepcionista nova, faz de um outro jeito, mas aí já aproveita o que estava sendo feito, e daqui a pouco tem 5, 10 anos ali de pessoas que foram colocando a mão no processo. O processo ele é ruim, ele é ineficiente e ao mesmo tempo ele dá muito mais trabalho do que se a gente fosse colocar isso num sistema e fazer do jeito É certo. verdade. Então, tem esses legados, né, essas tradições que vão ficando aí de geração para geração e que, enfim, não se mostram saudáveis para crescimento de negócio. Com certeza Mas não. mas entrando, assim, no dia zero, né, eu tenho minha clínica, a clínica do Thiago, contratei a Tássila chegou lá para entender como é que tá o meu negócio. O pessoal que está assistindo a gente, assim, provavelmente deve ter uma curiosidade, qual é que é o passo a passo que a Tássila olha para identificar, para fazer esse primeiro diagnóstico e depois, obviamente, tomar as decisões necessárias e identificar os gargalos da clínica? Pronto, primeiro passo a gente começa com a consultoria inicial. Nessa consultoria eu digo para as minhas clientes que é o mês do choro. Ela dura ali nessa média de uns 30 dias, é o do choro, porque eu perturbo muito elas e a gente começa a colocar na mesa aquilo que elas fugiam, que elas deixavam de olhar. Então a gente começa a puxar tudo que elas dizem que existia de gasto e a gente começa a confrontar com o que realmente existia. E começam a fazer os levantamentos e começa a bater, então começa a bater o desespero: "Meu Deus, eu achava que era isso, mas não é". Geralmente para mais, né, Tássila, nunca Sempre para pra menos, mais, né? sempre, sempre, Claro. sempre. Nunca peguei nenhum que tivesse pra menos, nunca, até o momento não. E o principal é no Prolabore, que nem é definido, esse é o problema, nem é definido, então assim, eu te quando você precisa de Prolabore? 10, 20. E quando a gente soma dá 40, dá 50, eu digo: "Nossa, eu não sabia que eu tinha tudo isso, eu não sabia que eu gastava tudo isso". Então e aí vem toda uma estruturação não só da clínica, mas do gestor ou da gestora. Trabalhar ali a mentalidade do definir com antecedência, do organizar, o do controlar. Por quê? Porque eu sei que se eu trabalhar somente com a clínica e eu não trabalhar na mentalidade deles, eu não vou estar trabalhando na causa real ali, né, porque vem deles, então eu trabalho muito junto com eles com relação a isso. E aí depois a gente faz um IPC, eu tenho um índice de potencial de crescimento que baseado na minha entrada junto das clínicas, eu fui observando e eu fui trabalhando e a gente foi aprimorando, que eu consegui identificar, eu trabalho 4 pilares dele. Primeiro é o financeiro e o fiscal, né. E depois vem a parte de operação, operacional e a equipe com relação a fluxo, a estrutura. Terceiro é a parte comercial e o quarto é de expansão. Então eu tenho um formulário junto com eles, onde eu converso com eles, pego algumas respostas, alguns dados para me analisar em que parâmetro eles estão em cada pilares, seja de crítico até o avançado. Baseado nisso, a gente monta passo a passo para a gente poder sair daí e a gente chegar num próximo nível, tá. Então, não trabalho somente o focado ali, depois que a gente faz toda a parte financeira na análise, eu trabalho todos os pilares por trás dele. Porque para mim, na minha visão de gestora, não adianta eu te dizer, somente os teus valores, como é que tu tá ganhando, quanto é que tu tá de custo fixo, quando a tua realidade não vai condizer, o plano que eu vou te dar, passo que eu vou te dar para alcançar, não vai condizer com a tua realidade. Se a tua equipe, ela não tem fluxo adequado, ela não tem um processo, então nada do que eu te dizer vai acontecer. Se eu não te ensinar a ter um fluxo, um processo para a tua equipe seguir dentro do sistema, dentro de um passo a passo, a gente aplica o sistema que a gente hoje eu aplico o Clinic Expert, porque eu trabalho de uma visão de ecossistema, e até o momento, ele foi o sistema, assim, que quando eu conheci no começo do ano, para mim fez todo sentido.
Porque ele é algo completo, ele é algo que vem para automatizar do CRM até a parte ali do final, da saída da nota fiscal, e tudo de uma forma automatizada, sem você precisar ter 10 pessoas para preencher lacunas de que um clique só resolve. Então, assim, é muito mais fácil a gente concentrar os dados e as informações para que no final a gente tenha relatórios, a gente tenha dados que sejam fidedignos. Porque no momento quando a gente passa de uma planilha que vai para uma outra, que vai para uma outra, a gente perde dados no meio do caminho. Então eu ensino elas a trabalhar nessa mentalidade que sim, o sistema é importante, não só importante, ele é necessário, a ferramenta para chegar lá, só que ele não trabalha só, porque é outro engano delas, muito Que elas em acham que relação funciona, né, que ele vai fazer tudo, vai sair, vai nossa, vender, vai preencher sozinho. nossa, é um engano muito porque assim, gente, tem que existir o esforço, ele funciona. Ele é perfeito, ele vai te ajudar, mas a primeira parte para você poder organizar, para você poder padronizar e estruturar, ele vai exigir que você se dedique para fazer isso. Se você não se dedicar, ele não vai sozinho se parametrizar ali totalmente por você. Também ele não vai preencher todos os dias por você. Então, assim, tem que trabalhar o processo junto com a equipe, tem que trabalhar a visão da equipe junto, entender que elas conheçam a necessidade de estar realizando cada passo a passo. E aí eu entendo como é que está o comercial, se ela tem um marketing, se ela tem um tráfego, se as leads chegam. Se não chega, o que é que ela precisa fazer e direcionar para isso. Se chega, se ela está controlando, então a gente consegue ver dentro do CRM do sistema. Então a gente consegue identificar se está convertendo, se não está. E com relação aí depois que a gente vê tudo isso, a gente trabalha na expansão, que a gente define de onde ela está, para onde ela quer chegar. Qual a meta de curto prazo dessa clínica? Ela quer o quê? Ela quer acumular caixa, ela quer expandir. Muitas às vezes estão no quê? No alugando consultório, muitas querem ter o seu próprio canto. Quanto é que a gente precisaria? Qual seria o investimento? Como é que a gente conseguiria mês a mês alcançar esses passos? Tudo isso a gente vai trabalhando ao longo do tempo para a gente conseguir um resultado. O que acaba, digamos assim, talvez causando ansiedade nelas, é acreditar que dentro do primeiro mês, dentro do segundo mês, a gente já tem um resultado totalmente virado de algo que foi anos construindo. Então elas passaram o ano construindo maus hábitos para achar que dentro de 10, 20, 30 dias tudo mudou. Então a situação financeira mudou, a equipe está tudo muito bem estruturada, está todo mundo muito bem alinhado, que na verdade a gente sabe que é um processozinho. Mas quando eu entro junto com elas, eu entro junto com elas. Daí eu entro de parceria, eu puxo pela mão, eu chamo a atenção, eu digo o que gosta e o que não gosta, eu digo o que é necessário e que se de fato a gente não seguir como é necessário, a gente não tem o resultado que a gente quer alcançar, né. Então assim, a Tássila entra junto do negócio, a Tássila entra junto com as clínicas para ajudar elas a ter uma visão e a alcançar o objetivo delas ali no final. No amor e na dor, né, Tássila, Amor e na porque dor. no início é muito mais dor do que amor, porque é a hora de reconstruir, de tirar esses hábitos. E aproveitando essa deixa, esse gancho, assim, talvez conversando um pouquinho com a primeira dica que você deu da mentalidade, né, o processo mais difícil é reconstruir e focar dentro do quadro societário, muitas vezes é uma profissional autônoma, trabalha sozinha e muitas vezes, vou ter que dizer para essa pessoa que ela é o gargalo do próprio negócio, né, Sim, que ela é a sim, pessoa que está criando esses problemas, esses buracos, está se enfiando dentro sozinha. sim, Então, além de todo esse processo fantástico, né, até fui anotando aqui, de, poxa, né, fazer o diagnóstico, entender o potencial de crescimento, abrir todas as caixinhas de marketing, de venda, CRM, geração de lead, finanças, a gente tem que lidar com a mentalidade das pessoas e tem que se tornar uma pessoa que vá, de fato, puxar a orelha, incentivar, mentorar esse cliente para que ele consiga criar as ferramentas necessárias, um leque de habilidades, e a mentalidade correta para executar, para entender que ele precisa alimentar um sistema, que ele vai ter rotinas que vão além, da cabine clínica, sim, e na minha visão esse é o papel, essa é a tarefa mais difícil de um consultor, é. né, como é que você lida, como é que você consegue azeitar esse processo aí que muitas vezes a gente sabe que é o principal,
desafio de entregar sucesso, entregar valor para uma clínica de estética. É muito difícil, até porque a gente está trabalhando com o ser humano, né, então assim, eu acho que é uma das variáveis mais difíceis, então, cada um vai ter seu modo de pensar, cada um vai ter a sua visão, cada um vai ter a sua forma ali de agir, então muitas vezes eu bato contra eles. Então, às vezes acaba gerando que: "Ah, mas eu não quero que seja assim, é porque a minha realidade não me permite". Tudo bem. Hoje, inclusive, eu passei por uma que foi mais ou menos assim. Então, assim: "Não, não, mas não dá, não me permite". Tudo bem, se a sua realidade não me permite, então tenha a ciência de que onde você quer chegar não pode ser alcançada dessa forma onde você quer chegar. Então, assim, tem que ter controle sim, tem que separar dinheiro sim, tem que você ter a sua própria consciência, eu não tenho como entrar e assumir a vida ali da própria pessoa e agir como tem que agir. Como eu digo para todas elas, eu vou orientar, eu vou conversar e eu sempre vou falar os cenários. Olha, eu aconselho, eu oriento fazer isso, isso e isso para a gente poder chegar nesse canto. Se não for feito, eu de fato não tenho como comprovar com relação a isso. Mas no final, Thiago, a decisão não é minha, a decisão é delas. Como eu digo, você é a CEO do seu negócio, você é responsável pela tomada de decisão. Eu nunca, nunca, Tássila nunca vai tomar a decisão por você. A Tássila vai te orientar, a Tássila vai te explicar todos os trâmites, vai te explicar as leis, vai te explicar as partes fiscais, o que vai ser necessário, como funciona, tudo. Mas no final, a decisão sempre vai ser sua. Então, assim, saiba que a única pessoa que está te impedindo de chegar aonde você quer chegar é você mesmo. Então, assim, seja o seu maior aliado, não seja o seu maior gargalo. Então, é o que eu tento trabalhar junto com elas para a gente conseguir chegar ali onde a gente quer chegar e ter os resultados, porque eu gosto de vê-las ter esse resultado. Para mim, acho que não tem nada mais satisfatório de que pegar uma clínica que estava ali, que ela fechava mês há meses negativo, que ela tinha um segundo emprego para poder manter a clínica dela, que era o sonho, e ela deixou de fazer isso. Então a gente conseguiu organizar e estruturar, e ela passou meses não, desculpa, anos, ela não subiu o faturamento de 20.000, de 22.000, tinha às vezes um boom ali nos 40, mas era, assim, espaçado, não era algo já que ela mantinha uma consistência. A gente conseguiu organizar e hoje ela atingiu os 40.000 de faturamento, ultrapassou para os 60.000 e ela está na consistência de 60, 70, 60, 70, até alcançar o próximo nível. E ela deixou o segundo trabalho que tanto importunava ela, e ela mantinha, porque ela tinha a obrigação dela, ela tinha as contas dela para pagar e o sonho dela não conseguia manter aquilo. Eu te dizer que não tem uma, não, tem várias assim, várias. Então, assim, é muito bacana ver esse crescimento. Então, por isso que eu digo, eu puxo junto com elas, eu digo assim: "Olha, eu não sou coach, eu sou contadora, mas a gente vai trabalhando essa motivação junta para te tirar daí, pra gente alcançar". Legal, É muito legal demais. bacana. E provavelmente para ter esse resultado, né, Tássila, assim, ela teve que mudar muito a mentalidade dela, teve que mudar Total. muito a maneira dela de pensar negócios, que é outro ponto que eu quero, trazer aqui, que é o seguinte: quando a pessoa começa, assim, geralmente a clínica começa, se é uma profissional que, poxa, não vem de uma família abastada, ela vai começar numa salinha, alugando, 30, 40 metros, uma maca, e ela vai começar a ter os seus primeiros desafios. Geralmente o pessoal começa no papel, na planilha, porque acha que não precisa de um sistema e depois vai ter que trocar a roda do carro andando, vai ser mais difícil, mas naquele momento elas acreditam que esse é o melhor. E aí, se tudo der certo na vida dessa profissional, ela vai começar a ter pacientes, e a agenda dela vai começar a ficar um pouquinho mais lotada, até o momento que ela se depare com a decisão de: "Poxa, eu não estou mais dando conta de fazer isso aqui sozinha, então eu preciso de alguém para me ajudar, preciso de uma recepcionista, eu preciso de um sistema". Muitas não chegam, né, às vezes o pessoal chega em R$ 600.000 por mês e não vai para o sistema, Até então tem. tem, mas não usa, né. Exato, contrata assim para dizer que contratou, mas não tá utilizando. E ela precisa se deparar com o fato de que ela vai precisar liderar uma pessoa, ela vai precisar Sim. criar os processos, ela vai criar uma esteira de qualidade para essa pessoa, o que muitas vezes não acontece, porque ela É, só contrata uma recepcionista e joga lá e fala assim: "Ó, atende meu WhatsApp, vai. atende o telefone, liga para as pessoas, faz o que tem que fazer que eu vou atender", e sai correndo para atender. E aí, se tudo der certo, ela conseguir voltar,
treinar muito bem essa recepcionista, ela vai trazer mais profissionais e vai aumentar o negócio dela, e ela vai ter um time. Então são três estágios de negócios Sim, que exigem, habilidades diferentes, né, então eu saio da autoliderança para a liderança de outras pessoas, para uma visão mais estratégica, eu começar a me entender, como você fala muito bem, nessa mentalidade de CEO, que eu não vou estar sempre no operacional, que muitas vezes eu vou ter que subir para o tático, eu vou ter que subir para o estratégico, para olhar para o meu negócio, para o mercado, ver para onde que a gente vai. E isso conversa muito com o que a gente acabou de falar aqui, mentalidade, mas envolve outras habilidades também, como, sim, por exemplo, a liderança, sim, né. E eu acho que isso também é um divisor de águas para que essas profissionais consigam entender que muitas vezes subir para um patamar tão elevado de geração de caixa, não vai ser só com as mãozinhas delas, né. isso. Isso, é algo que eu tento trabalhar com elas também, que é o que eu digo, ninguém cresce só, não tem como, é humanamente impossível você atingir onde você quer atingir, se você for uma pessoa de ambição, você crescer sozinho, diferente do que você ter uma equipe, de você ter uma estrutura. Então assim, tenha a visão de uma coisa, de que você pode depender financeiramente da clínica, mas a clínica ela nunca pode depender financeiramente de você. Então, muitas delas eu trabalho nessa mentalidade também, de a gente estruturar um crescimento, de abrir portas para outros serviços, de abrir portas para outras oportunidades e saber de que um dia você vai cansar. E se você sair de férias, se você adoecer, ninguém quer pensar nisso, mas pode acontecer. Outras estamos é um mercado que tem homens, mas é liderado por mulheres. E se você entrar na maternidade, esse período que você estiver fora, como vai ficar o teu negócio? Como você vai se sustentar? Como é que a tua equipe vai se sustentar? Então, assim, não é algo que as pessoas querem pensar de agora, mas é algo que a gente tem que ter isso em mente para poder trabalhar. Até porque a gente não chega lá da noite pro dia. A gente trabalha um passo a passo, numa escadazinha, de degrau por degrau, para a gente conseguir chegar lá. Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar essa mentalidade desde o começo. Você foi falando aí de fases e me lembrou de algo, quando a gente vai começando, a gente começa ali numa salinha, vai trabalhando por si só, às vezes aluga o turno, mas sabe do que é que as pessoas esquecem? Que é a última coisa que elas vão lembrar, provavelmente, ou elas só lembram quando elas são cobradas, de formalizar, de abrir Uhum. uma empresa. Pior ainda, a gente está Parece tão falando básico, né. o básico, mas é pior ainda, porque a gente tá lá quando eu olho para a harmonização facial, eu lido com injetáveis, que são procedimentos invasivos, e eu preciso de uma permissão para trabalhar com isso. Então, Uhum, opa, eu não tenho um alvará, eu não tenho uma licença sanitária, eu não tenho permissão para exercer esse procedimento, seja uhum, pessoa física ou seja CNPJ, ele tem que existir. Se você for uhum, autuado, se você for fiscalizado, é sempre e as pessoas esquecem disso. Da mesma forma que entra uhum, lá no fiscal: "Ah, tô recebendo na minha conta. Deixa pra lá, não declara". uhum, Não, nunca aconteceu até hoje, Thiago, por que que eu vou fazer alguma coisa se nunca vieram uhum, atrás de mim? Por que que eu vou pagar imposto? Por que que eu vou me formalizar? Deixa do jeito que tá bom. Só que um dia uhum. a conta chega. Então, Ah, essa chega. rapidinho, né, então assim, é algo Tá chegando cada vez mais rápido, né, tá Tassi? chegando cada vez mais rápido. O que que eu digo? Ó, o nosso encontro muito, muito: "Ah, mas nunca Uhum, aconteceu, por que que eu vou mudar?". Eu digo: uhum, porque o objetivo fiscal, vamos falar que de parte fiscal do governo é arrecadar imposto. Está exato. todo mundo dentro de uma tecnologia gigante. Você acha que o governo, que tem o maior objetivo de arrecadar imposto, ele não tem tecnologia suficiente para rastrear a tua movimentação financeira? Então, assim, Uhum, eu acho que é um pouco de falta ali de bom senso, assim, não uhum, chegou. Vamos se preparar, porque pode ser que um uhum, dia chegue, então vamos exato. ajustar e não esperar ser cobrado. Vamos formalizar. Ah, não quero abrir CNPJ. Profissional da saúde dá para ser pessoa física, até Uhum, tem parâmetros que é até mais aceitáveis do que CNPJ, mas assim, vamos fazer algo, vamos formalizar. uhum, Então eu acho que entra essa parte da mentalidade, né, de começar ali um próprio negócio, se fosse eu, que eu vou começar. uhum, Como é que funciona? O que é que eu preciso? Quais são os primeiros passos? Só que as pessoas elas acabam, eh, indo
Depois que dá tudo Uhum. certo, "Ah não, depois que deu certo agora eu vou ver como funciona", então deparou com um problema, deu errado, "Ai eu vou atrás de alguém para me ajudar", ao invés de Aham. tentar começar ali pelo caminho certo, né, estruturando Exato. certinho. Inclusive essa questão da tributação, acho que é um assunto pra gente falar num outro momento, falar só sobre isso, porque as mudanças que estão vindo por aí, dedução de imposto já na fonte, na Sim, originação do sim, pagamento, cruzamento de dados, então assim, tem muita coisa que está vindo por aí. O governo sabe de tudo que está acontecendo, mas o fato é que hoje não tem braço para cobrar todo mundo, né. Você é contador, você pode me corrigir se eu estiver falando uma bobagem. Só que entrou um elemento aí nos últimos anos chamado inteligência artificial que vai mudar esse jogo com de certeza. arrecadação de impostos no Brasil drasticamente. Então galera que não está fazendo ainda, né, a emissão das notas do jeito correto, imposto de renda no final do ano, as deduções, comece a prestar atenção, depois a gente vai botar o arroba da Tássila aqui, segue ela lá, acompanha o conteúdo dela, porque é muito importante que você comece a colocar na sua conta, a tributação. Porque Sim, por que que o pessoal acha caro, né, Tássila? Porque quando vai formar preço, primeiro que o preço é formado meio que assim, né, para que lado está o vento, a minha concorrente está isso, cobrando X, o fulano está cobrando Y, isso. então o meu preço é esse. Assim, gente, formar preço é uma ciência, tá Sim, aqui a Tássila que não me deixa mentir, tá. E tenho que levar em consideração a tributação na hora de formar meu com preço, certeza. porque eu vou ter que pagar o imposto, ele tem que estar provisionado dentro da minha precificação. Então Corretíssimo. esse é um ponto muito importante, né, Tássila, que o pessoal não leva em consideração, aí na hora que tem que pagar a guia do imposto, acha ruim pagar a guia do imposto, né. Obviamente, né, o Brasil proporcionalmente é um país que arrecada muito imposto, em várias alíquotas, é o país que mais cobra imposto no Sim. mundo. Ninguém gosta de pagar imposto, essa é a verdade, mas, né, para ter um negócio saudável eu preciso levar em consideração a parte contábil e tributária, para que eu possa deitar na minha cama de noite e dormir tranquilo, né, Com Tássila? certeza, e é necessário, né, então assim, não tem o de gostar, tem da gente Aham. planejar bem para poder fazer acontecer e como eu digo, trabalhar de uma forma contábil e inteligente. Então assim, Uhum. existe muitas oportunidades para o profissional da saúde, muitas, muitas oportunidades da gente ter impostos, de alíquotas mais baixas, da gente ter deduções, da gente não pagar aquele valor que assusta as pessoas, mas para isso a gente tem que ter uma Uhum. formalização, a gente tem que ter um controle, a gente tem que estar a declaração tudo em dia, para a gente conseguir fazer isso. Então assim, às vezes o que assusta não é o imposto, mas é a falta de conhecimento sobre ele. Assim, procurar Exato. um profissional especializado que entenda do negócio e que consiga, de fato, fazer você estar pagando todos os teus impostos certinhos, sem você estar abrindo mão do seu caixa, isso é um diferencial. Então, assim, trabalhar de uma forma Uhum. inteligente. Até porque Exato. nossos impostos, nossa lei é gigantesca, então a gente tem muitas oportunidades. Vai entrar a reforma tributária também, que vem com muitas oportunidades para o profissional da saúde também. Então, assim, é a gente procurar se atualizar, a gente procurar um profissional que entenda, para a gente poder estar ali dormindo tranquilo. Aham. Porque assim, um dia a conta chega, e eu sempre digo: "Olha, a Exato. Receita Federal ela pode te cobrar até 5 anos retroativo. Então estamos em Exato. 2025, 2030 ele pode bater na sua porta ainda e lhe cobrar referente a 2025. Então assim, não se atenha com relação à questão do prazo, então vamos agilizar, antes tarde do que nunca, né. Melhor fazer Exato. agora e tá direitinho do que esperar ser cobrado para ter que fazer, porque no momento que a cobrança chega, ela vem cobrando tudo retroativo, ela vem com multa, ela vem com juros, e para você se manter no mercado, você acaba tendo que abraçar essa dívida gigantesca para você continuar ali o seu serviço. Exatamente. E não é somente os 5 anos para trás, a correção de juros, tem a multa também, que em muitos Sim, casos chega a dobrar o o valor da valor, alíquota sim, por omissão. e com incidência de correção também. Então, né, vamos puxar um pouco a orelha da galera aqui, que isso não é no amor tem que ser na dor também, né, assim, gente, É, galera, às não é só a cobrança que vem, tá, vem a multa, vem, correção de incidência de juros, tudo mais, então assim, vale a pena fazer a coisa certa, inclusive a gente pode fazer um material super completo só sobre esse tema, tá, acho que vai ser eu super topo, porque é algo super que, assim, bacana. as pessoas, fogem muito por não ter
o conhecimento ali Uhum, específico, então fica ali com medo de pagar o imposto, fica com medo de estruturar preço, com medo de aham, colocar ali os valores certinhos. Eu acho que é um aham, conteúdo bem bacana para a gente abrir a mente, talvez, e desmistificar esse medo, essa peça gigante que a gente tem aí do aham. imposto. Acho bacana. Legal demais. Já indo para nossa terceira parte aqui, quero te pedir, assim, a gente falou de vários temas aqui, super bacana nosso papo, mas na visão um pouco mais estratégica hoje, pensando em caminhos de mercado, em diferenciais competitivos, o que que você acha que hoje é a maior oportunidade que está acontecendo dentro do mercado de estética, do mercado de harmonização, que as pessoas não estão se atentando, que é uma super oportunidade, o mercado está tomando esse rumo e que a gente pode começar antes, né, e tomar uma vantagem competitiva antes do mercado, de fato, se direcionar todo para esse lado, para essa estratégia, para esse diferencial competitivo. Pronto, nessa parte da estética, eu acredito que o que tá fazendo muita diferença hoje é a conexão com os pacientes. Aham, Daçla isso? Sim, de ter os pacientes na base, de você conhecer, de você entender as dores, de você se identificar. O mercado da estética, ele já atualmente, ele já não está mais voltado para aquelas procedimentos exagerados, né, então ele tá para o autocuidado, ele tá pra aham, manutenção. Então quem consegue trazer um paciente bom ali para a sua base, que ele consegue manter esse cuidado, que ele consegue dar a oportunidade de um tratamento contínuo. A clínica consegue enxergar isso não só como um paciente novo, mas como um futuro faturamento recorrente, porque você aham, mantém aquilo ali dentro, né. Então é muito mais fácil a gente manter os nossos bons pacientes ali satisfeitos, até do que a gente sair na corrida de captação ali dentro do aham, mercado. E até que eu digo para elas que o melhor tráfego que eu acredito que hoje exista, é justamente o tráfego da indicação. É o orgânico, aham, é o que vem ali, é o que conhece o teu serviço, é o que está alinhado, é o que vai voltar, é o que vai te indicar, né. Então hoje as pessoas estão procurando, Thiago, ser bem atendidas. Hoje sim, tem pessoas, públicos que procuram por preço, claro e tudo, mas hoje elas estão procurando ser bem atendidas, hoje elas estão procurando ser cuidadas, hoje elas estão procurando ser bem assistidas, elas estão procurando por uma profissional que passe segurança, não só na técnica, mas no atendimento, na captação, na estrutura ali da sua clínica, não sendo algo gigantesco, não estou falando de estrutura, financeira, algo muito grande ali, luxuoso, mas do atendimento, de ao você chegar, você sim, sentir que você é bem acolhida, que você se torna ali único, né, e que você não é é, mais uma que vai passando ali: "Pô, vem a próxima, pô, vem a próxima". Você quer se sentir aham, único, né, então assim, as pessoas estão procurando cada vez mais cuidar de si. E quando elas colocam, principalmente algo que a gente está falando de harmonização facial, a gente está falando do nosso cartão de visita, do nosso aham, rosto, então a gente quer colocar com profissionais que a gente tenha confiança, que a gente se sinta segura com relação a isso. Então, hoje eu digo que, pelo que eu acompanho, das clínicas que eu estou acompanhando, os que estão fazendo de diferencial, não é somente a captação ali de novos leads e propagandas e comercial, mas é a forma como elas cuidam dos seus aham, pacientes. É o follow-up no dia seguinte de como você está se sentindo, né. Então, assim, isso faz com que você se sinta acolhida, que você se sinta abraçada e que você indique e que você volte a cada oportunidade, até porque o tempo aham. vai passando, a gente vai envelhecendo, né, e sempre Exato. vai ter uma coisa ou outra que a gente quer melhorar, que a gente quer cuidar, e quando a gente se alinha a um profissional que garante, além de uma boa técnica, uma confiança, uma conexão, isso te torna um diferencial, porque além de você estar correndo todo mês ali atrás daquela captação gigante ali de mercado de clientes, você vai ter uma base que é fiel, uma base que retorna, uma base que faz outros procedimentos, uma base que te indica, uma base que movimenta o teu financeiro. Esse dado de trazer pacientes que já foram ativados na clínica, ele gira em torno ali de 7, 8, 9 vezes mais barato que trazer um paciente novo, né. Sim. Cada pesquisa vem com uma tese, mas o mínimo que eu vi até hoje foi 7. É 7 vezes mais barato você fidelizar um paciente, fazer follow-up, mandar mensagem para ele, perguntar como ele tá, mandar um cupom, um voucher no dia do aniversário,
chamar essa pessoa no dia da mulher, fazer as ações necessárias para que ele fique com você durante toda a vida, porque a recorrência é um caminho de mercado. Sim, eu Para mim acredito é nisso. inerente, a gente está vendo isso acontecer em todos os âmbitos, né, em termos de compra, os marketplaces, Mercado Livre, Amazon, os streamings, tanto de áudio quanto de vídeo, carro, computador, até móveis para casa a gente está Sim, vendo hoje por assinatura, então porque, poxa, eu vou me mudar para um lugar, eu não quero comprar os móveis, eu vou assinar, depois de um ano eu devolvo. Então a recorrência, ela é um fenômeno que está acontecendo e vai permanecer, porque a gente não quer mais, de fato, ser dono de tudo, nós queremos sim, acessar aquilo e, poxa, quando eu não quiser mais eu posso devolver, eu posso seguir minha vida, mudar os planos. Então, tratar bem, né, humanizar esse relacionamento com os pacientes, talvez seja um dos grandes diferenciais, porque nós estamos cada vez mais conectados com cuidados pessoais, com estilo de vida, né, esse aparelhinho aqui, ele veio no início dos anos 2000 e mudou tudo, mas ele já está gerando uma ressaca, o pessoal não está querendo mais ficar tanto tempo conectado, eles querem ter experiências, eles querem ser bem cuidados, eles querem praticar esportes. Então concordo em gênero, número e grau com a tua colocação, e acho que esse é o caminho que está vindo, mas poucas pessoas se atentam para isso, depois elas dizem: "Poxa, mas eu não tô, não tive o time, eu não tive essa oportunidade", e isso está acontecendo agora, galera. Então se sim. você que está assistindo esse episódio aqui, né, começa a pensar em como é que você pode melhorar a sua estratégia de relacionamento com o paciente, as mensagens de follow-up, para colocar ele dentro de um espaço onde ele se sinta especial, não é, Sim, Társila? com Acho certeza. que esse é o grande goal, quando a gente trabalha muito bem CRM, gestão de follow-up, mensageria, né, que o Clinical Experts traz essas Sim. ferramentas, mas fazer essa pessoa se sentir especial numa era de hiperconexão, onde está tudo muito rápido e tudo muito maluco. Isso, onde está tudo muito automatizado, querendo ou não, né, as pessoas não querem se sentir mais uma, elas querem se sentir bem atendidas, né, e quando ela cria essa conexão, ela indica, ela volta, e a que indicou vai leva outra, que indicou então assim, muitas das vezes eu me deparo com eu acompanho as metas das minhas clientes, então semanalmente a gente está alinhando ali as metas, se a gente chegou, se a gente não chegou, e pra dar um start, opa, a gente tem que fazer alguma coisa, e a ação que a gente colocou em prática? Cadê? E os leads? Ah, não tem lead chegando, eu digo: "E a base? Olha a base gigante que a gente tem, tá, a gente vai fazer aqui um tráfego, a gente vai fazer uma ação, mas não vai girar da noite para o dia. E a nossa base? Revisitamos a base? Cadê o comercial? O comercial entrou em contato, né? Cadê o controle? Fulana tá aqui, fez procedimento tal há tanto tempo, já tá na hora da gente refazer. Ou então ela fez um procedimento tal que eu posso alinhar com outro procedimento que é bacana para ela. Então, eu levar isso para minha cliente, para minha paciente, mostra que eu me importo. Olha, você fez tal procedimento, eu tô com uma oportunidade nesse aqui, que tem tá com um valor diferenciado para você. Então, assim, movimentar a base. As pessoas esquecem de toda a base que elas já construíram e querem mais novos, 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 novos. Esquecem ali, poxa, você tem uma base gigante. Vamos atrás. Às vezes, o olhar, o movimentar, é que eu digo, gente, movimente. Gerar o movimento no caminho certo vai trazer resultado. Agora não adianta a gente estar parado no mesmo canto, fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Não vai, não, nada vai mudar. Se a minha ação não mudar, o meu resultado vai ser o mesmo. Se eu não mudar a minha equação, o resultado é igual. Então, tem que gerar um movimento. Isso é muito isso é muito legal, Tássila, porque é algo simples de fazer, Sim, não é algo, complexo, não exige desenvolvedores e ciência, não é algo que eu tenho que criar o processo, obviamente, eu tenho que planejar isso, tem que ser deliberado, tem que setar a ferramenta, eu tenho que conseguir ter sistema, ter pessoas que vão me auxiliar, mas eu consigo acessar a minha base todos os dias, né, isso é WhatsApp, automações, eu consigo mandar um áudio, fazer uma ligação, a gente pode colocar isso na equação e isso dá retorno quase que imediato, você pode sim, falar até melhor do que eu. Então, assim, as pessoas que começarem a fazer ativação de base vão ver que é muito rápido. Eu já cheguei a falar com pessoas: "Poxa, Thiago, eu tenho 20.000 pacientes na minha base". Eu perguntei pra pessoa assim: "Mas quantos desses 20.000 você atende, assim, com frequência?". Ela falou: "Ah, 100, 200". Eu falei: "Poxa, então tem algum problema, com porque certeza.
Você atendeu 20.000 pessoas e você está conseguindo reativar 1, 2%, 0,5%, quer dizer que ou o seu trabalho ele é um trabalho de uma sessão só, é pouco provável na área da estética, ou você não está conseguindo chegar lá, você não está conseguindo gerar encantamento, entregar uma boa experiência. Então, assim, tem que olhar muito para a base, tem que estar muito conectado com aquilo que já foi construído, porque de fato é muito mais barato você reativar a base do que você gastar um caminhão de dinheiro em tráfego pago em busca de novos pacientes que você vai ter que aculturar, você vai ter que criar relacionamento, você vai ter que mostrar os seus diferenciais para essa pessoa. Então, isso é muito importante. Para ir para partir para o encerramento, né, quero fazer um jabazinho aqui, quero entender como é que foi esse antes e depois, porque a Tasta, para quem não sabe, galera, é nossa parceira aqui no Clínica Experts, como é que foi esse antes e depois, né, da implementação do Clínica com os seus pacientes, do impacto na tua metodologia de trabalho, o resultado que você vê das pacientes, que antes tinham outros métodos, caderninho, planilha, e os métodos mais variáveis possíveis aí de gestão dos seus negócios. Pronto, vamos lá. Primeiro ponto que eu consegui identificar a necessidade da ferramenta foi que quando eu comecei a entrar nessa parte da assessoria financeira com elas. Uhum, Então, como eu disse, não adianta eu olhar para o dinheiro se eu não olhar o controle, se eu não ter um processo. Então, aí eu veio a ferramenta necessária para isso. Cada um, como eu te disse, independente se ela trabalhar com caderno, elas tinham ali o seu sistema, o que não era utilizado, né? Mas ia trabalhando com um, com o outro, de vários sistemas, várias ferramentas ao mesmo tempo, de vários clientes diferentes, a gente vai identificando a forma de trabalhar deles, a complexidade, o que ele apresenta ou não ali, os dados que são importantes para a tomada de decisão, o fluxo, mais importante do que tudo isso é o fluxo. Dentro do sistema, eu uhum, não procurei somente algo que fosse bom financeiramente. Não queria algo uhum, que fosse sistema financeiro, até porque se eu quisesse um sistema financeiro, somente tem vários, mas eu queria algo que trouxesse para elas a rotina delas integrada. Algo que elas, a maioria delas, começam só. E no máximo tem ali uma recepcionista. Então o que é que eu pensei? Eu pensei que elas precisam de uma ferramenta que consiga automatizar todo o fluxo delas da forma mais, digamos assim, prática o possível e que a gente tenha os mesmos resultados. Que eu não precise controlar CRM numa planilha, que eu não consiga o agendamento em outra agenda, o financeiro e os boletos em outra. Então, assim, eu procurei algo que de fato completasse. Foi aí que eu encontrei o Clinic Expert, né? Se eu uhum, não me engano, foi meados de janeiro, fevereiro. uhum, Que então eu conheci, fiz um teste na própria base, entender como é que ele funcionava, entender a movimentação uhum, dali do agendamento, do CRM, do alimentar o financeiro, porque eu sou financeira, então o financeiro para mim é uhum, importante, dele uhum, alimentar o financeiro, dele ser prático para o atendimento da doutora. Aí vamos lá, a gente uhum, falou do caderno, mas ninguém falou aqui da quantidade de papéis que elas trabalham. uhum. Sim. Meu Deus, vamos lá, ficha de anamnese, ficha de marcação, contrato, Termos. termos. Então, assim, Uhum, onde é que eu vou colocar essa ruma de papel? A gente tem sim. sim ter algo que te integre, que traga todos esses dados. Então a gente tem um formulário de anamnese ali, tudo muito bem Uhum, ajustado, onde ela consegue automatizar o envio direto ali para a paciente, antecipadamente. No momento que quando a uhum, paciente sentar ali com ela já está com todos os dados ali certinho, ela já consegue direcionar melhor o seu atendimento, ela consegue fazer a própria marcação dentro do sistema, né, com a própria foto da paciente, ela consegue ajustar. Com isso a gente já alimenta a comanda do financeiro, a gente consegue controlar pacotes, que era uma dificuldade muito grande, porque vendia, uhum, a paciente voltava depois, mas não tinha um controle de quantos procedimentos ela já tinha realizado. Então lá a uhum, gente consegue fazer tudo isso. Então assim, hoje ela como CEO, como gestora, ela consegue enxergar de uma forma completa dela, desde a agenda aos documentos da paciente, tudo dentro de uma ficha prática lá, onde ela uhum, consegue ter o prontuário. Se eu pegar o XML da nota fiscal, que muita gente não sabe, se eu pegar o XML e colocar lá, ele captura todos esses dados, ele traz ali de uma forma mais automática, eu estava digitando, as saídas, tudo certinho. O A conciliação bancária, que salva muito, porque nem tudo que a gente compra ou que elas pagam, elas registram.
Então, quando a gente entra na conciliação, a gente consegue pegar essas divisões. "Opa, tem um valorzinho aqui que não estava registrado, foi de quê? Ah, foi disso, então vamos registrar, vamos dar nomes, deixar tudo certinho". Da mesma forma nas entradas, que às vezes acontece: "Ah, fulana disse que pagou no Pix". Opa, a gente concilia, cadê? Não tá aqui no Pix, foi que aconteceu. Então a gente consegue já de imediato, a gente entrar em contato, pra gente ter uma visão de onde a gente quer chegar, Thiago, a gente precisa saber onde a gente tá. E eu só consigo saber onde eu estou se eu tiver dados. E esses dados só serão reais se eu tiver controle. Não adianta eu ter dados fictícios, que eu tiro da minha cabeça o porquê eu acho que eu gasto. Se eu não tiver um controle, ele não vai ser real, né. Então, para mim ter esse dado real, eu tenho que ter esse controle, a gente tem que ter uma movimentação certinho, então ele é muito bem integrado. Então, assim, até o momento todo mundo está conseguindo mexer bem, está conseguindo se adaptar bem, porque ele é prático, né, então tá dando um resultado. No meu âmbito financeiro, eu acho muito bacana, porque eu tenho todos os dados ali à mão. E no âmbito da doutora também como injetora e como injetora ela consegue ter toda a forma de atendimento ali, muito prática, e como gestora ela consegue ter os dados práticos, claros, sempre à mão, sem estar olhando dentro de uma aba que entra em outra, que aparece outra, tem dashboards bacana, então ela consegue se direcionar sem estar esperando pela Tássila. No momento que ela abrir o sistema dela, ela consegue ver onde ela está, e qual é o passo, quais são os agendamentos, tudo isso certinho ela consegue visualizar sozinha. Legal demais. E assina embaixo, estava pensando aqui enquanto você estava falando, assina embaixo tudo que a gente conversou aqui, porque se eu quero crescer, se eu quero organizar, se eu quero ter, eh, possibilidade de escalar meu negócio, eu não vou conseguir fazer isso sem olhar para trás e ver que eu tenho um caminho construído, que eu tenho dados que embasam a minha tese de crescimento, que eu posso contratar, que eu posso, investir um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Então, sem dados, eu acho que fica muito difícil. Aí você me fala: "Poxa, eu posso ter dados em planilha, em papel?" Óbvio que pode. Só que a força e o tempo despendido que você vai investir para conseguir fazer essas análises vai tirar o seu foco de expansão do negócio. Então, Clínica Experts entra como um parceiro aí que vai ajudar essas clínicas e esses consultórios a darem esses próximos passos. Com Estou certeza. muito feliz de te ter como parceira aí, representando a gente no Ceará. E no Nordeste, né, Tássila? Então, assim, acho que a gente tem um trabalho muito grande pela frente de ajudar essas clínicas e esses profissionais. E, enfim, né, encaminhando aqui mais para a parte final, quero te agradecer demais por ter Eu que topado bater agradeço pelo esse papo convite. conosco aqui. E para o pessoal que quiser te acompanhar, quiser entender um pouquinho mais do teu trabalho, fala um pouquinho de como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais, enfim, como é que eles podem te saber um pouquinho mais do teu trabalho. Pronto, podem me encontrar na rede social lá no Instagram também. Eu também tenho o meu site, o nome do meu escritório é TC Soluções Contábeis. Eu vou passar tudo certinho o nome do meu Instagram também. Tá lá dentro do meu Instagram tem um link. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, falar direto comigo ou com a minha equipe, que a gente faz um diagnóstico inicial, a gente consegue identificar onde você está, qual a tua realidade e onde você quer chegar e eu te ajudo, né, nessa caminhada aí, mãos dadas, para a gente conseguir alcançar esse resultado da melhor forma possível, junto com Clínica Experts também. Legal demais. Tássila, muito obrigado. E Obrigada a pessoal, você. não esqueçam de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, tá? Só tem muita gente que assiste o episódio e não é inscrito no canal, então se inscrevam no canal, Com ativem o certeza, sininho para se receber inscrevam. todas as notificações, tá? E não deixem de deixar o comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, quais foram os principais insights desse episódio. E nós nos vemos no próximo programa. Um super abraço, valeu! Abraço. Tchau, tchau, Thiago. Tchau, tchau.